Olá, de volta aqui para, enfim, finalizarmos essa sequência sobre nomes gerais e, como prometido, nessa terceira parte eu vou tratar do nome empresarial, ou como deve ser formado o nome empresarial de uma sociedade anônima, e são regras bem simples. Tanto o artigo 3º da Lei 6404 quanto o artigo 1160 do Código Civil apontam que a sociedade anônima pode usar como nome empresarial a denominação. E também quem tiver com direito societário, aí, o estudo das demais modalidades societárias aí fresco na memória, vai lembrar que a denominação é um tipo de nome empresarial que não faz referência aos nomes dos sócios. É muito próprio de sociedades de natureza capitalista e não sociedades personalistas. Sociedades personalistas são aquelas em que a figura, as características dos sócios é muito importante para a existência da sociedade. Nas capitalistas, e a sociedade anônima é tipicamente capitalista, como vimos nas primeiras partes dessa nossa conversa, se o sócio é fulano ou beltrana, isso não impacta, o que importa é ter havido investimento, o que importa é aquela ter condições financeiras de seguir a exploração do seu objeto, e em razão disso, de maneira coerente, a legislação estabelece: sociedade anônima pode usar a denominação como seu nome empresarial. Também, puxando pela memória aí, porque na parte geral de direito societário, que geralmente fica junto ali da teoria geral da empresa, teoria geral do direito empresarial, a gente nota que na denominação a denominação é formada por uma expressão fantasia, que os fundadores da sociedade entendam do ponto de vista de marketing, ou do ponto de vista histórico, enfim. A expressão fantasia é de natureza livre, claro que não pode violar os bons costumes, claro que não pode levar o consumidor a engano, mas ressalvadas as restrições gerais que estão ligadas ao direito do consumidor, que estão ligadas às regras de ordem pública, a escolha pode ser bastante livre, né? Então, por exemplo, alguém quer criar um banco e pensa, poxa, se a gente colocar Rocher aqui no nome do banco para dar uma ideia de solidez, né? É aquilo que eu estava... A criação do nome empresarial sendo usada até marketing, né? Na denominação é possível. Você vai incluir aquela expressão ali, fantasia, né, que é uma expressão que não informa nenhum aspecto jurídico da sociedade, né? É apenas um nome escolhido, um termo escolhido para identificar aquela sociedade, e um termo que os fundadores acham que pode ser pertinente, livremente escolhido, atendidas às restrições de ordem pública e de direito do consumidor. A denominação ela vai ser formada por essa expressão fantasia, por uma informação que indique o tipo de sociedade e ponto final. Não é necessidade de vários dados, né? Então, no caso da sociedade, a identificação do tipo de sociedade deve ser feita pela expressão sociedade anônima ou pela expressão companhia, de modo completo ou abreviado. Quem quiser usar a expressão abreviada de sociedade anônima, basta usar SA. Se for usar o termo companhia abreviadamente, vai usar CIA, CIA. E aí, nesse exemplo que eu estou imaginando aqui, há um banco anônima e um dado lá que Rochedo seria uma expressão como núcleo dessa denominação. Para cumprir a exigência legal, bastaria que esse banco tivesse como nome empresarial a seguinte expressão: Rochedo S.A. Estava resolvido. Tem o Rochedo, a tal expressão fantasia, a abreviatura que designa o tipo societário. Variações possíveis seriam CIA, Companhia Rochedo, e se os fundadores entenderem por bem, eles podem acrescentar uma descrição do negócio
que está sendo explorado ali, como, por exemplo, Banco Rochedo Sociedade Anônima. Mas de obrigação legal, basta a expressão fantasia e uma expressão por extenso ou abreviada que identifique a companhia ou CIA. Uma outra possibilidade, não é uma obrigação, mas é uma faculdade que a lei oferece. A gente encontra isso no parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 6404 de 76, ou no parágrafo único do artigo 1160 do Código Civil, é a possibilidade da sociedade anônima colocar na sua denominação o nome de algum fundador, de algum acionista específico, ou de alguma pessoa que, de algum modo, tenha contribuído para o êxito da sociedade. Repito, isso não é uma obrigação, é uma possibilidade. Poxa, vamos colocar no nome da nossa sociedade, a denominação da nossa sociedade, o nome do nosso fundador, João da Silva. Ok. João da Silva, Banco João da Silva S.A. É uma possibilidade. Ah, não, vamos homenagear um acionista mais recente que foi fundamental para o crescimento da sociedade. Vamos homenagear a Maria da Silva. Ah, é possível. Coloca lá como denominação. Companhia Maria da Silva, de seguros, por exemplo. É uma possibilidade. Né? Ou alguém, mesmo não sendo fundador ou acionista, mas que contribuiu para o êxito da entidade, nessa mesma linha que eu venho exemplificando, é também uma possibilidade, desde que haja a menção ao tipo de sociedade compondo essa denominação. Beleza? Isso aí, pessoal. Obrigado aí pela atenção nessa sequência de vídeos sobre noções gerais. A próxima sequência vai ser dedicada a regras e atos necessários para constituição válida, para a criação de uma sociedade anônima. Beleza? Guardo todo mundo nos próximos vídeos. Até a próxima. Tchau, tchau.